In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, então, na quinta-feira da Septuagésima, celebrando São Cirilo de Alexandria, grande este, é um dos grandes doutores da Igreja. Então, como é difícil, queridos, a insídia do demônio se esconde atrás de tudo. Bem adverte Nosso Senhor no Evangelho, e é preciso estar sempre muito atento. O movimento, na verdade, nasce por causa das revelações particulares. Quando se diz assim, isto é, a das visões, das aparições, sobretudo de Nossa Senhora. Olha, São Cirilo defendendo a maternidade divina. Então, aí se forjou um axioma, uma frase forte, mas que esconde uma armadilha, que esconde uma maldade. Eu adverti a pessoa, mas ela não quis se corrigir. Então, dizia mais ou menos assim, a asserção é esta: a revelação na Igreja se encerra com a morte do último apóstolo. Quem lê assim esta frase pode pensar, não, é certo. O último apóstolo se encerra a revelação feita na Igreja. Mas não é certo. A frase correta seria dizer: com a morte do último apóstolo se encerra a revelação pública de Deus à Igreja. Pública. E essa palavrinha, a coisa não é de somenos importância. E nem para defender somente as grandes revelações e visões que nós temos aí, que são tantas chanceladas pela Igreja, né? Tantas são chanceladas pela Igreja. Mas trata-se, vejam a gravidade uma palavrinha que faltou, maliciosamente não colocaram. Né? Então, na verdade aí nós temos um ataque contra o senhorio de Deus. Era como se a graça não pudesse mais ser comunicada, senão ali até a morte do último apóstolo. Como se não houvesse como se o homem anula tudo, anula até os sacramentos. Nós não recebemos mais graça nenhuma nos sacramentos. Como se a conversão da gente se fizesse pela letra, por uma lei, e não por uma graça infusa, por um movimento, por um toque divino. Isso é revelação. É Deus que se revela à alma humana. E não há conversão sem ela. A palavra pura, legal, sequer da pregação de Cristo, não move o homem, sem que a graça não esteja na alma, movendo Nós não somos dirigidos por uma letra morta. É uma palavra viva que se nos comunica. E isso é a revelação particular, é Deus comunicando-se individualmente a cada um dos homens, a cada homem. Então, nesta frase aí, a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo, é criminosa, é perigosíssima. Ali se encerra a revelação pública
Mas tem a particular, sem a qual nenhum de nós seríamos convertidos. Está faltando graça, revelação particular a essa pessoa que teima em defender essa frase assim, mesmo sob a advertência. Ela está faltando ela se abrir para uma revelação particular da graça de Deus na sua alma, né? que deve, sem a qual ela não se converterá. Não se converterá. Vejam, caríssimos, como então são importantes os doutores da igreja. Né? Como eles realmente vão nos ensinando, vão nos mostrando o caminho. Né? Vão ainda hoje e sempre abrindo para que a nossa compreensão não seja tacanha, fechada, e não diminua a graça. Né? Não tire a graça. A revelação pública da igreja encerrou lá. Mas a particular não, de jeito nenhum, nem pode. Então Deus não reina. Jesus não subiu, não sentou no trono de Deus quando subiu ao céu. Não está dirigindo a igreja, não é o chefe, não é o cabeça da igreja. É tudo isso que se involucra aqui. Não se pode dizer simplesmente isso para lutar contra as revelações particulares. Alguma até pode ser falsa. Outras tantas, a graça age e a gente mal interpreta, ou mal responde a ela. Outras tantas, a gente até começa bem, respondendo à graça, e depois desvia por pecados pessoais, até por preguiça de continuar correspondendo à graça, que é desafiadora, que compromete, que tem consequências, às vezes, mortais, como celebramos hoje uma mártir, Virgem Mártir. Mas é sempre a graça particular, a comunicação pessoal, vital de Deus, alma a alma, que devemos entender e defender. Então, a revelação particular de Deus continua. E precisamos dela para podermos realmente ser convertidos. A letra pura, sequer do Evangelho, salva. É uma palavra oca, vazia, que não se presta atenção sem a graça do Espírito Santo no interior da alma de cada homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.